Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a companhia. No programa de hoje, vamos falar sobre a campanha Dezembro Laranja. O aparecimento daquelas manchinhas e feridinhas na pele acendem um alerta sobre um possível diagnóstico do tipo de câncer mais frequente no Brasil e no mundo, que é o câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu dezembro, que é o mês marcado pelo início do verão, justamente para instituir a campanha Dezembro Laranja, buscando a prevenção e a detecção precoce da doença. Nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan para falar mais sobre esse problema a doutora Mirela Nardo, que é oncologista clínica da Oncologia DOR de São Paulo. Doutora, obrigada pela presença, bem-vinda. Obrigada, Lívia, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece muito. E também a doutora Bianca Almeida, dermatologista e integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Bianca, bem-vinda. Obrigada pela presença também. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre essa campanha tão importante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Importantíssima. E eu vou começar aqui com a doutora Mirela, que está do meu lado, porque, olha, eu não sei vocês, mas ontem, pelo menos, eu precisei de caminhar pelas ruas de São Paulo, mais no final da manhã. O sol está desesperador, desesperador. Nós tivemos um mês de novembro também muito quente, muito ensolarado, e não é à toa que nessa época do ano se realiza essa campanha, né, doutora? Perfeito. A conscientização é fundamental. A conscientização é fundamental porque o melanoma não detectado precocemente é uma doença muito grave. As pessoas não têm essa consciência muitas vezes, a gente imagina que é apenas uma pinta, um machucado na pele. Mas lesões tão pequenas quanto lesões milimétricas podem levar as metástases para o resto do corpo e tornar o prognóstico muito pior. As pintas talvez sejam o maior motivo de preocupação, porque eu acho que quase todo mundo tem pelo menos uma pintinha ou outra, né, doutora Bianca? E é motivo de preocupação para todo mundo? E quando a gente fala de lesões, além das pintas, que tipo de lesão causa preocupação? Sim. É importante que a gente analise as pintas, né, regularmente, frequentemente, que o paciente vá no consultório para a gente ver como é que está a evolução das pintas, porque o câncer de pele ele pode surgir a partir de uma pinta que pode se modificar. Então existe inclusive a regra do ABCDE, que a gente analisa se ela é assimétrica, as bordas, o tamanho, a cor, o diâmetro, tudo isso a gente analisa na consulta para ver se as pintas elas estão modificando. Mas além das pintas, o câncer de pele ele pode se manifestar com uma pequena manchinha que às vezes não cicatriza, uma feridinha que não cicatriza, ou então uma manchinha que fica sangrando frequentemente. Então, em todos esses casos, é importante que a gente analise a lesão para que a gente faça um diagnóstico precoce e indique a retirada da lesão. Sim, então é importante que haja esse acompanhamento dessas lesões e dessas pintas para ver se está havendo algum tipo de modificação, né, doutora? E, por exemplo, geralmente a gente nasce com essas pintas ou elas vão aparecendo ao longo da vida, ainda que não seja um diagnóstico de câncer? As duas coisas, né? A gente nasce com algumas pintas, que a gente chama de névos, mas algumas vão aparecer ao longo da vida e tem uma relação com a exposição solar. Algumas pessoas podem ter algumas síndromes que fazem com que elas tenham mais pintas do que outras pessoas. E elas precisam de uma atenção especial em relação ao cuidado com o dermatologista. Claro que a questão das pintas preocupa bastante e a gente tem destacado, desde o início do programa, a gente tem destacado, por exemplo, né, doutora, que nessa época de calor intenso, de sol forte, a preocupação com o câncer de pele aumenta. Por quê? Qual que é a relação do sol, da radiação com o surgimento da doença? Nesse período do ano, as pessoas se expõem mais ao sol, a radiação é maior, o nosso país ele recebe uma taxa de radiação bem grande em relação aos outros países e as pessoas acabam se expondo mais a essa radiação, fazem mais atividade ao ar livre, vão mais à praia, piscina, se exercitam mais ao ar livre, usam menos roupa e dessa forma acabam ficando mais expostos à radiação e ao maior risco do câncer de pele. Sim. Então, é importante, nessa época, não que não precise durante o ano, lógico, mas nessa época a gente precisa intensificar o uso do protetor solar, reaplicar, porque a pessoa transpira, está muito quente ultimamente, né? Então, transpira, então é importante que reaplique o protetor solar nessa época do ano.
A gente vai falar mais sobre isso. Deixa só eu trazer uns dados aqui para você que está nos acompanhando. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ocorrem entre 2 e 3 milhões de novos casos de câncer de pele por ano no mundo. Já no Brasil, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é registrado a cada ano cerca de 185 mil novos casos da doença, que é muito comum, como a gente falou, né, doutora? Nessa época do ano de calor intenso é uma preocupação ainda maior, e eu queria focar um pouquinho mais na prevenção. Perfeito. Além do protetor, claro. Perfeito. Como eu falei, o melanoma, que é um dos tipos de câncer de pele, mas todos os outros também, quando eles são mais avançados, eles trazem muitos prejuízos para o paciente, para a qualidade de vida e, em alguns casos, até ameaçando a vida do paciente. Por isso que o nosso foco nesse mês é principalmente na prevenção. Na medicina, a gente divide a prevenção em alguns tipos. Então, existe a prevenção primária, que a Bianca estava citando para a gente, que é o fato da gente tomar cuidado com a nossa exposição solar para diminuir o risco de aparecerem lesões malignas. Mas existe também o conceito de prevenção secundária, que corresponde à detecção precoce de doenças que, se avançadas, são potencialmente graves. Para isso, a melhor forma é você acompanhar as lesões, prestar atenção em lesões de pele, e para muitos pacientes, dependendo do fenótipo, cor de pele, cor do olho, do cabelo ou história familiar de doença, existe a indicação de se acompanhar com um dermatologista com uma certa frequência, que pode ser semestral ou anual, a depender da opinião do médico que avaliou. Doutora Bianca entrou num ponto importante que eu quero, doutora Mirella, doutora Bianca, que eu quero aprofundar agora, que são as características físicas das pessoas que interferem no nível de cuidado, no nível de prevenção. Dá pra gente entrar um pouquinho mais em detalhes? Quem está mais suscetível a desenvolver, para além dessas questões genéticas também? Sim, existem os fatores de risco, né, que a gente precisa destacar. Então, quais seriam esses fatores? Pessoas que têm muitas pintas, né, muitas sardas, pessoas de fototipo. O fototipo é o tipo de pele, o quanto ela se bronzeia ou fica vermelha quando se expõe ao sol. Pessoas de fototipo mais claro, fototipo 1, 2, que sempre quando se expõem ao sol elas ficam vermelhas e nunca se bronzeiam, essas pessoas precisam ter uma atenção maior na sua pele. Pessoas que têm um antecedente pessoal ou então familiar do câncer de pele também precisam ir mais frequentemente ao dermatologista para analisar as suas pintas. Pessoas também que fazem atividades ou esportes ou que sejam profissionais ou então atividades recreativas ou até mesmo que trabalham em ambientes externos, essas pessoas também precisam ficar mais atentas. Então, existem pessoas, públicos que precisam de uma atenção maior. Perfeito. Para além dessas questões, existe uma faixa etária, doutora Mirella, em que o câncer de pele pode se desenvolver com mais frequência ou não? Existe. O câncer de pele ele tem uma incidência que aumenta conforme a idade. Sim. Então, quanto mais jovem o paciente, mais difícil a gente encontrar casos de câncer de pele. O melanoma especificamente, ele é muito difícil de ser visto em pacientes com menos de 10 anos de idade. Por isso, o que as sociedades de oncologia recomendam é que para aqueles pacientes que tenham uma sabida mutação hereditária na família, sejam avaliados a partir dos 10 anos de idade anualmente. Uma coisa que a gente sempre pergunta quando a gente fala de câncer e que traz até uma certa esperança para quem desenvolve a doença é a chance de cura. Quando a gente tem um diagnóstico antecipado, precoce, doutora Bianca, obviamente que a chance de cura aumenta. Então, eu tenho duas perguntas. No caso do câncer de pele, qual seria essa chance de cura e o quão grave pode ser ou pode evoluir um caso de câncer de pele? Para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa dividir os tipos de câncer de pele. Então, a gente tem duas classificações principais, que é o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Desses não melanomas, seria o basocelular e o espinocelular. Falando em carcinoma basocelular e espinocelular, que são os cânceres de pele mais frequentes na população, eles, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico e indica o tratamento, a pessoa, em geral, está curada, se ele for detectado numa fase inicial. Ele é o mais comum entre os casos de câncer de pele? E desses dois que eu falei, o basocelular, ele é o mais comum, o câncer é mais frequente.
Já falando em melanoma, a gente precisa ver em que estágio ele está, né? Se ele está no estágio inicial, a chance de cura é bem alta também, mais que 90%. Agora, se ele já está no estágio mais avançado, aí depende do estadiamento, da classificação, porque ele é um câncer que ele pode dar metástase e ele pode ser letal. Já ouvi muito falar, doutora Mirella, de pessoas que têm muitas pintinhas, com a preocupação de talvez, por algum motivo, elas se tornarem um câncer de pele, essas pessoas optam por retirar essas pintinhas. É o procedimento mais adequado? É indicado que isso seja feito ou não? Não necessariamente, né? Então, nem todos os nevos, que são as pintas, têm sinais de alguma malignidade. Pessoas com mais pintas, elas podem ter algumas síndromes também genéticas que levam à predisposição ao câncer de pele. Essas pessoas precisam ser acompanhadas pelo dermatologista e a cada consulta o dermatologista vai olhar cada uma das lesões e determinar o nível de risco daquela lesão ser ou se tornar maligna. Olhando só não dá para saber, doutora? Não dá para saber só olhando com os olhos. Precisa ser uma avaliação feita por um especialista e com aparelhagem adequada. Depois disso, ele pode determinar quais pintas têm algum risco e só essas devem ser retiradas. Esses pacientes, por exemplo, com a síndrome do nevo displásico, que é uma doença que causa bastante pintas pelo corpo e predisposição ao câncer de pele, eles têm mais de centenas de pintas que precisam ser acompanhadas. Então, não seria possível retirar todas. Por isso, da importância do acompanhamento, não só de como aquela pinta aparece hoje, mas qual a evolução dela ao longo dos meses, para que sejam retiradas apenas aquelas com alguma característica de risco. Vamos entrar então um pouquinho sobre tratamento. A gente está falando de vários tipos, pelo menos 2 grupos principais, como vocês têm explicado para a gente, do câncer de pele. Mas dá para a gente trazer alguns detalhes a respeito de como é o tratamento quando a pessoa é diagnosticada, doutora Bianca, com câncer, seja com um tipo, seja com outro, de pele, claro? Falando sobre os câncer de pele não melanoma, o tratamento em geral é cirúrgico. A gente precisa remover aquela lesão e analisar para ver se a gente realmente retirou toda a lesão. A gente avalia a margem de segurança, que é a região em volta da lesão, quanto que a gente deixou livre, sem tumor. Nesse caso, a gente realizando a retirada e analisando e identificando que realmente removemos toda a lesão, o paciente está curado. E assim eu peço para o paciente retornar no consultório pelo menos a cada 6 meses para a gente reexaminar para ver se tem alguma lesão nova e se tem necessidade de remoção de alguma lesão. Nesse caso, químio não precisa, radioterapia não é necessário? Carcinoma base celular espinocelular, em geral, não, se for detectado no estágio inicial. Agora, já falando de melanoma, aí sim, aí a gente às vezes, a Mirella sabe falar melhor do que eu, mas com certeza. Mas tem a imunoterapia, terapia-alvo, que são tratamentos como se fosse uma quimioterapia, né, direcionado para o tumor. Então, algumas vezes precisa retirar a lesão e complementar com esses tratamentos. Pode complementar, Eu acho que essa é uma pergunta bem importante, porque a população muitas vezes não tem entendimento de quão grave pode ser um melanoma muito inicial. Tumores tão pequenos com uma espessura como de 2 milímetros podem ser tumores com alto risco de recidiva e podem ter a indicação do tratamento que a gente chama de adjuvante, além da avaliação por um cirurgião oncológico do linfonodo sentinela. O que isso significa? Depois da retirada da lesão, que é o tratamento central para o melanoma, isso não significa que o paciente está curado no caso do melanoma. É necessário a gente fazer um estadiamento, uma avaliação do risco daquele paciente ter uma recorrência da doença, e não é uma recorrência local, é uma recorrência em outros órgãos. Então, um cirurgião oncológico precisa avaliar um linfonodo, que nós chamamos de linfonodo sentinela, que é o primeiro gânglio no qual o câncer sai daquela lesão e vai sair para o corpo. Se esse gânglio estiver contaminado pelo câncer, ou se o câncer tiver certo tamanho, como 2 milímetros mais fatores de risco, esse paciente tem indicação de fazer o tratamento por 1 ano, que é chamado de adjuvância. Um tratamento adicional ou complementar que diminui o risco daquele paciente ter melanoma ou falecer por melanoma metastático. Como é exatamente esse tratamento, doutora? Esse tratamento é dividido em principalmente 2 categorias. Então, uma delas seria a terapia-alvo, que são medicações via oral, que agem apenas para alguns tipos de melanoma que têm uma mutação específica chamada BRAF. E o tipo imunoterapia,
que são drogas que, na verdade, não atacam diretamente o tumor, mas estimulam o sistema imune do paciente para que as células dele possam atacar o tumor e, assim, aumentar a chance de cura. Perfeito. A gente está batendo aqui na tecla que se trata do câncer mais comum que a gente tem incidência hoje no Brasil e no mundo, e eu tenho números comprovando isso. O câncer de pele é realmente o câncer mais comum entre os brasileiros e responde por 33% de todos os diagnósticos de tumores malignos registrados no país. Mesmo assim, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 60% dos brasileiros não usam nenhum tipo de proteção contra o sol no dia a dia. São duas informações assim que não se batem de jeito nenhum. A gente está falando do tipo de câncer mais comum, que entre os fatores de prevenção está o uso do protetor solar, mas esse índice assustador de pelo menos 60% dos brasileiros que não utilizam, doutora Bianca. Por que é tão importante usar e conscientizar, né? Por isso que é importante a gente divulgar a informação. Todo dia reforçar a importância do uso do protetor solar. Eu recebo todos os dias no consultório pacientes que não usam protetor solar. E eu acredito que a gente precisa divulgar ainda essa questão da agressividade do melanoma, da questão de cicatriz inestética, porque às vezes o paciente acha, vou tirar só uma pinta, né? E não é bem assim, né? Pode ter uma alteração estética, pode ter uma alteração funcional, dependendo da localização desse tumor. Então, por isso que a gente precisa divulgar a informação da importância do filtro solar. Né? Todos os dias o paciente precisa usar filtro solar, mesmo quando estiver nublado, chovendo, para ficar num ambiente fechado. Então é muito importante que todos os dias aplique o protetor solar, que é a melhor forma de proteção do câncer de pele. No ambiente fechado também. Se a pessoa não vai sair às ruas, é importante que ela utilize, aplique. Mais cedo, doutora Bianca, a senhora falou sobre a necessidade de reaplicação. De quanto em quanto tempo é necessário reaplicar, em que situações, para que haja uma efetividade também do uso do protetor? Tem gente que sai de manhã de casa, aplica, sai 6 horas da manhã, 5:30 da manhã e fica até o resto do dia sem voltar a aplicar. Tá errado isso, né? Quero só fazer um adendo aqui da questão de ficar em ambiente fechado. Sim, pois não. Que seria a questão das janelas, porque entra a radiação ultravioleta pelas janelas e as pessoas não lembram disso, né? Se está claro dentro do ambiente é porque está entrando radiação. Então, por isso que é importante usar o protetor solar. Em relação à frequência de aplicação, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que seja reaplicado a cada 2-3 horas o protetor solar. E se ele for ter uma exposição solar mais prolongada, né, para praia, piscina, se ele transpirar, porque isso faz com que a eficácia diminua do protetor. Ou então, ficar muito tempo imerso na água, que reaplique logo em seguida o filtro solar. Qualquer filtro solar é eficaz, doutora Mirella, ou não? Acho que a Bianca pode responder até melhor do que eu, mas a nossa orientação como oncologista é um filtro solar que tenha ao menos proteção UVA e UVB com fator de proteção acima de 30 para o corpo, ao menos. Mas muitos dermatologistas, você pode dizer, indicam fatores superiores e principalmente para áreas mais expostas como o rosto. Sim, né? O recomendado é no mínimo 30, né? Porém, se a pessoa tem uma pele mais sensível, se ela tem alguma doença de pele que seja agravada pelo sol, como por exemplo uma rosácea, um melasma, ou então se ele está fazendo algum tratamento, seja para câncer de pele, seja um tratamento estético, nesses casos a gente acaba recomendando uma proteção maior, em torno de 50, 60, até mesmo um veículo que tenha uma adesão maior na pele, que cubra, mas tem uma cobertura maior. Nesses casos, a gente prefere uma proteção maior. Mas, no mínimo, tem que ser uma proteção de 30. Eu preciso compartilhar uma pergunta aqui com vocês, que o nosso diretor de TV, o Edu Petreri, que não usa maquiagem, está com dúvida. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu queria deixar bem claro que ele me sugeriu também a mesma pergunta aqui no ouvido, tá, gente? Aqueles protetores que já vêm com base, vou começar com a doutora Mirella. Eles são eficazes também ou não? Tem mais um efeito estético? Depende do protetor, mas no geral, o que a gente indica é que você use um protetor solar específico para proteção. Ele pode ter cor, mas que seja um protetor solar e não uma maquiagem que refere proteção solar. São duas coisas completamente diferentes. O protetor com uma pigmentação é a base com um fator de proteção. São duas coisas diferentes. Completamente diferentes, porque um protetor solar, ele tem substâncias químicas que vão absorver a radiação e te proteger do sol.
Já na maquiagem não existe isso. A maquiagem ela faz uma barreira física, a mesma que o protetor também faz, principalmente se ele for um protetor com cor. Então, com essa barreira física, o sol ele vai ser refletido na pele. Então, tem esses dois mecanismos, tanto a absorção da radiação como a reflexão. Então, quando a gente fala de maquiagem, ela vai fazer uma barreira física, mas ela não vai agir como um protetor solar. Então, eu costumo orientar os pacientes, quer usar maquiagem? Aplica o protetor antes, pode ser um protetor, inclusive, transparente, e depois, na sequência, aplica a maquiagem. Aí não tem problema. Agora, só a maquiagem, você não pode se considerar 100% protegido, né? A gente já chegou a falar sobre isso, mas surgiu uma outra dúvida aqui da nossa equipe que está acompanhando a entrevista e é bom reforçar, então. Existe o fator genético, né? Pessoas que tiveram casos na família, principalmente quando são casos muito próximos, têm uma chance talvez maior de desenvolver o câncer, né, doutora Mirella? Seria isso. Aí, nesses casos, cuidado redobrado, acompanhamento intensificado. Exato. Então, para qualquer paciente com uma história na família de melanoma, o cuidado tem que ser redobrado, independente de haver ou não diagnóstico de uma síndrome genética, um diagnóstico formal. Mas existem algumas situações específicas que requerem avaliação por um oncologista ou geneticista e a testagem de uma possível síndrome hereditária relacionada a genes específicos. Então, por exemplo, 2 casos de melanoma na família de pacientes próximos de 1º ou 2º grau, ou um caso de melanoma da pessoa e mais um caso da família, ou até quando há um caso de melanoma e um caso de câncer de pâncreas na família. Câncer de pâncreas, não sabia que tinha essa relação. Existe uma síndrome genética específica que pode levar à predisposição desses 2 tipos de câncer. E muitos pacientes são salvos pelo diagnóstico do melanoma, porque por algum motivo recebem avaliação genética e conseguem fazer um acompanhamento direto regular para pegar um câncer de pâncreas muito precocemente, que é um tumor que a gente sabe muito agressivo. Boa orientação, boa informação compartilhada aqui agora. Doutora Bianca, para além do uso do protetor solar, que eu imagino que seja o cuidado preventivo mais importante, existem alguns cuidados que a gente pode ter no dia a dia. Por mais que a gente esteja querendo aproveitar o sol numa praia, na piscina, existem alguns cuidados, alguns pontos que merecem nossa atenção. Queria que a senhora destacasse para a gente. Além do protetor solar, que a pessoa precisa usar se for se expor ao sol, o horário também é importante que evite de 10 às 3, dependendo do estado do Brasil, às vezes até de 10 às 4. Então, evitar a exposição solar nesse horário. Se não tiver jeito, ficar na sombra, né? E além de usar o protetor solar também, procurar usar roupas com proteção UV. A roupa com proteção UV, ela tem substâncias no tecido que conseguem também absorver a radiação. Mas não é só a roupa com proteção UV. Qualquer tipo de tecido, eles acabam que fazem uma proteção contra a radiação. Além disso, muito importante usar chapéu, se possível chapéu com aba larga. Quando a gente fala aba larga, pelo menos 10 centímetros para fazer realmente uma sombra, né, do rosto. E também, se possível, chapéu de aba circular, porque aí acaba que protege também a nuca, que é uma região que muitas vezes a pessoa esquece de passar o protetor solar. E o chapéu também faz a proteção das orelhas, que é uma região que é muito importante não esquecer de usar o filtro solar. Além disso, óculos de sol, porque os nossos olhos eles acabam que também sofrem os danos da radiação solar. Aumenta a chance de catarata, então todas essas formas de proteção são importantes. Usar chapéu, usar óculos, proteção, roupa com proteção UV, se manter na sombra, tudo isso ajuda na hora de se proteger do sol. Agora, doutora Mirella, quando a gente exagera numa praia, por exemplo, mesmo passando às vezes o protetor solar, mas talvez não da forma adequada, se expõe por muito tempo, nesses horários em que o sol está mais forte, os raios estão mais intensos e dá aquela queimadura de pele. A gente tem alguns recursos para suavizar aquele efeito pós-sol exagerado, mas para efeitos de prevenção ao câncer, tomou o sol, não se cuidou, já era, ou não? Não que a pessoa vá desenvolver, mas aquele dano talvez e aquela lesão que possa virar no futuro já foi feita, não tem como reverter isso. Exatamente. A gente tem produtos para aliviar a sensação, o mal-estar da queimadura, né? Hidratantes já podem ajudar nisso, mas o dano que foi feito àquelas células da pele já está lá. E é um efeito mesmo cumulativo, né? Então, quanto mais vezes, e principalmente durante a infância,
A gente tem episódios, são esses episódios que são infrequentes, mas muito intensos, vão levando com o tempo a formação desses névoos que podem levar com uma idade mais avançada ao melanoma. Agora a gente está encontrando a geração da fase que usava óleo, Coca-Cola, que não tinha protetor solar. Então a incidência tem aumentado muito porque a gente está vendo essa geração com um pouco mais de idade na fase de detecção de melanoma. Me lembrei te ouvindo a sua resposta sobre os óleos bronzeadores. Hoje em dia a gente encontra muitos que têm um fator de proteção, que são vendidos como bronzeadores associados ao efeito do protetor solar. Dá para confiar ou tem que usar os dois, doutora Bianca? Tem que usar, porque inclusive a maioria desses óleos, eles têm uma proteção 15, 20. Baixa, né? Que não é suficiente para proteger a pele do sol. E qual usar primeiro? Qual seria a melhor forma de utilizar? Primeiro a forma melhor é não utilizar bronzeador. É não utilizar. Olha, porque se você se expõe ao sol com um protetor, acaba que fica um pouquinho bronzeado. Não tem como, você não se protege 100%. Eu, como morena, sei muito bem disso, mas tem pessoas que são mais branquinhas que têm dificuldade Mesmo de pegar sol. Mesmo você se enchendo de protetor, você acaba que se expõe um pouquinho ao sol. Eu quero fazer uma observação, inclusive, em relação a isso, que é em relação à vitamina D. Eu ia perguntar isso mesmo. Que é um tema importante, porque a gente está falando agora vamos lá. Porque quando a gente passa o protetor solar no dia a dia, sempre fica uma região ou outra que a gente não passou, não é? Sim. Então, aquele pouquinho ali, aquela região que a gente não passou já é o suficiente para absorver a radiação e ajudar na produção da vitamina D. Então, não precisa se expor 10 minutos sem nenhum tipo de protetor solar. 10, 15 minutos por dia em regiões que não estão com filtro solar já vai ser o suficiente, porque a gente não vai passar o protetor, a gente tem que ser realista e sincero, né? A gente não vai passar o protetor daqui até o dedão. No couro cabeludo? Não vai. Não vai, né? Então, acaba que já produz a vitamina D. Porque tem aí algumas pessoas que defendem essa exposição sem protetor solar nenhum. Mas a gente conversando sobre essa incidência enorme do câncer de pele, a gente realmente não pode deixar de usar o protetor solar pensando na produção de vitamina D. Porque vai produzir, pode ficar tranquilo. Para efeitos de produção ainda de vitamina D, a gente ouve várias correntes dizendo não, tem que se expor ao sol naquele momento em que ele está mais intenso, não pode se expor naquele momento que ele está mais intenso. Para a gente fechar que nosso tempinho está acabando, doutora Mirella, tem regra para isso? Para efeitos de absorção de vitamina D? Não tem regra. Na verdade, a exposição solar, e o ideal é que seja feita nos horários até as 10 da manhã e depois das 3 ou 4 da tarde, ela é suficiente para manter os níveis de vitamina D. Perfeito, melhor impossível. Queria agradecer as minhas convidadas dessa semana. Recebemos a doutora Mirella Nardo, oncologista clínica da Oncologia DOR de São Paulo. Bom demais te conhecer e falar contigo. Doutora, bem-vinda sempre. Obrigada, Lívia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. E também recebemos a doutora Bianca Almeida, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a quem também agradeço muito a presença. Doutora, bem-vinda sempre e bom dia. É um prazer enorme estar aqui. E a você que esteve conosco ao longo desta edição do Jovem Pan Saúde, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente tratar aqui no programa, é só enviar um e-mail para nós, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.